Olá, terça-feira, 12 de dezembro de 2023, essa é a 98, a sua rede do bem. De volta com o Radiocast. Essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. Já que hoje é aniversário de Belo Horizonte, o programa é temático, então a gente não tinha como escapar disso. E a coluna de Outro Mundo também vai ser temática. Outro Mundo. Paulo Werner e Albert Eduardo vão falar sobre os OVNIs que já foram vistos nos céus da nossa cidade. Boa tarde para vocês, Boa tarde, Matheus, Fernanda, Boa tarde, Matheus, Fernanda, Paulo. Boa tarde, todo o microfone está funcionando hoje, perfeito? Hoje está funcionando. Tá Hoje, tudo certo. Hoje o Albert está falando. hoje eu não acostumei com o microfone igual da Fernandinha, estou aqui com... Mas, Fernanda, na realidade a pauta de hoje seria sobre as linhas de Nazca. Ele está apertado porque nós colocamos essa pauta para ele ontem. Não, mas é tranquilo. A gente tem muita coisa em arquivo, né, sobre Belo Horizonte. E aí a gente vai falar um pouquinho, é lógico, né, que não dá para falar tudo, mas aí as linhas de Nazca vai ser para a semana que vem. Ok. Linhas de Nazca no deserto do Peru. Então, Minas Gerais, eu já falei aqui no programa várias vezes, né, é o estado com o maior número de observações OVNIs do Brasil. E Belo Horizonte, ele está numa posição interessante, central, que ele está bem aqui no cruzamento de várias cidades e locais que ocorrem muitas observações. Eu vou pedir aí para a Amanda colocar um mapa que eu fiz. Esse mapa é bem interessante, viu, Fernando? Que ele vai mostrar o seguinte aí, que existe na ufologia uma coisa chamada ortotenias, que foi criada por um ufólogo francês chamado Aimé Michel, na década de 60. O que são as ortotenias? Ele viu que lá na França, em determinadas localidades, apareciam OVNIs, e ele foi fazendo linhas e viu que realmente as localidades, né, que esses objetos eram vistos, eram linhas retas. E ele criou esse termo, ortotenias, mostrando que em determinadas regiões parece que os OVNIs cruzam, né, aquele espaço aéreo e passando por várias localidades. E aqui a gente já chegou a usar esse estudo das ortotenias várias vezes. Esse mapa é interessante, que se você reparar bem, né, depois quem estiver só nos ouvindo pode ver pelo YouTube, que as localidades aqui em Minas Gerais, onde ocorre o maior número de observações, que é ali Baldim, Passatempo, a região sul de Minas, Varginha, Alfenas, se você olhar bem, elas se intercalam, elas passam sempre em cima de Belo Horizonte. Está vendo em linha reta? Sim, sim. Ali, então, quer dizer, Belo Horizonte está na rota desse fluxo intenso de objetos voadores não identificados. Isso já desde séculos passados, não de agora. E continua tendo essas observações. Nos registros lá do CIPFANI, que já tem 32 anos, eu tenho vários e vários relatos de observações de OVNIs aqui em Belo Horizonte. As pessoas têm o costume de achar assim, olha, em cidade grande não ocorre, né, esses eventos. Se fala muito pouco, né, de aparecimento de objetos aqui, em cidades grandes, né? Só que esquece de dizer que eu entrei na ufologia aqui em Belo Horizonte porque eu vi as famosas 3 bolas voando do aeroporto da Pampulha até a Serra do Curral, e Milton Nascimento, Lô Borges e o Roberto Drummond, saindo do Palácio do Rádio, eles viram também a mesma coisa. Tanto que o Roberto Drummond escreveu na crônica dele de segunda-feira, que sempre era sobre esportes, né? E, curiosamente, nesse dia ele escreveu: vi com esses olhos que não acreditavam em discos voadores. Aí ele narrou direitinho o que aconteceu, era exatamente o que eu vi, entendeu? Então, ali eu comecei a me interessar por ufologia, entendeu? E aquela coisa, eu comecei a pegar recorte de jornal, Belo Horizonte era praticamente toda semana tinha uma notícia. Vamos relembrar esse caso para quem não sabe? Esse caso aconteceu em 1970. O Brasil tinha, logo depois que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, então estava aquele alvoroço sobre futebol e tudo, e o Roberto Drummond falava só sobre futebol com maior ênfase e tudo, e nesse dia, nesse final de semana, ele abriu a semana que iniciou com esse coisa, ele viu também
eu estava na minha casa, o jornal... Eu cheguei da escola, botei minhas coisas, que era muito organizado, né? Guardei minha coisa, meu uniforme, tudo. Aí fui para a televisão assistir o Johnny Quest, que era aquele desenho que era o que eu mais gostava, né? E de repente o jornal Banco Minas da TV Itacolomi entrou em caráter extraordinário. Discos voadores estão invadindo os céus de Belo Horizonte. Eu falei, o que é isso? Isso era 5h20 da tarde. Eu saí na varanda da minha casa, olhei e eu vi. Estava pegado do aeroporto da Pampulha, em linha reta, até chegar na Serra do Curral. E eu vi aquelas 3 bolas, era igualzinho essas bolas de Natal, entendendo? Era do tamanho de uma lua cheia, fazendo aquele movimento ondulado, e depois veio uma terceira vermelha, entendendo? Cintilante, fazendo assim, fazendo um movimento também, né? Então essa coisa marcou, e o Roberto Mon narrou isso da mesma forma. E Belo Horizonte, no outro dia, as rádios todas noticiando e tudo, então foi ali que eu comecei. E 6 anos depois eu fui picado pelo vírus lá em Goiás, onde eu vi aquele famoso objeto em forma de um prato, né? Mais ou menos 20 metros de diâmetro, não era pouca coisa. E ali eu comecei na ufologia. Descobri o Vibrante Aleixo, Alberto Carmo, essa turma do primeiro Inclusive, nível, né? Vou até você falar do UVO, que Belo Horizonte tem saiu na frente em relação à ufologia no Brasil, que aqui em Belo Horizonte foi criado em 54 o primeiro grupo civil de pesquisa ufológica, que foi o CICOANI, que é referência no mundo inteiro. E CICOANI se confunde muito com a Força Aérea, que a Força Aérea tinha o CIOANI, que era Serviço de Investigação de Objetos Aéreos Identificados. E o UVO criou o CICOANI, que era Centro de Investigação Civil de Objetos Aéreos Não Identificados. E o UVO fez parte do CICOANI, porque ele era da Força Aérea. E o CICOANI, nesses mais de 50 anos de atividade, ele pesquisou centenas de casos aqui em Belo Horizonte. Casos fantásticos, né? Pena que hoje a gente não tem acesso a esse arquivo, que o UVO morreu em 2006, né? Acho que foi em 2006 que ele morreu. Então a gente não conseguiu ter acesso, é um dos arquivos mais ricos do Brasil. Mas por que não conseguiu? É porque me parece que a família dele não gostava muito do tema. Ah, tá. Então, quando ele morreu, acho que a família não quis... Não era a família, a esposa dele. A esposa dele tinha não quis divulgar. Não quis passar aquilo para ninguém. E é um dos arquivos mais ricos do mundo de ufologia. Que pena. O professor Heine, que teve em Belo Horizonte, falou assim, eu nunca vi tamanha organização. Nem o meu. É mesmo? Jeito, Que pena. O UVO foi fantástico, ele era psicólogo, né? Então ele criou um sistema que é único no mundo. Ele ia na área rural, ele pesquisava muito ali Baldim, Jabuticatubas, né? O que ele fez? Ele levava... Até olhando para aquela câmera agora, vou desafiar o Alexandre Aleixo, que é o filho do UVO, que está com o arquivo dele. Alexandre, liberar esse arquivo. Eu e o Paulo estamos nos propondo a digitalizar todo o arquivo do UVO. Se você não tiver o que fazer com ele, manda para a gente, nós vamos fazer o Museu da Ufologia, que isso é plano nosso antigo, entendendo? Então nós vamos dar um lugar de destaque ao seu pai, sabe, que no mínimo, vocês devem isso a ele. Puxando a sua orelha, vocês devem isso a ele. Então, o Museu da Ufologia, nós estamos preparando esse museu e gostaríamos de ter os arquivos do UVO. Estamos preparando, inclusive, uma grande homenagem para ele na revista e também num livro sobre o seu pai. Aí agora fica por sua conta, ok? Hashtag Alexandre Libera. Mas é verdade, é um dos arquivos mais ricos do mundo de ufologia. Ele tem mais de 1.800 casos pesquisados. Ficar com isso guardado, né? Ele foi consultor da Força Aérea, o UVO, do CIOANI, que o Albert falou, né? Aliás, eu vou fazer uma outra coisa. O Alberto Francisco do Carmo, que foi um dos cofundadores do CICOANI, que pesquisou com o UVO durante muito tempo, ninguém sabe com quem está o arquivo do Alberto. Então nós estamos aqui, inclusive, reforçando o filho do Alberto, que é cardiologista, me falhou o nome dele aqui agora, também está desafiado, porque o nosso museu vai ter lugar para todos que são sérios. Mas aqui, Fernanda, eu estava falando do UVO, ele criou um sistema interessante. Ele ia na zona rural, aqui também em Belo Horizonte. As pessoas viam os objetos, mas geralmente eram pessoas muito simples, né? Que não sabiam ler, escrever. E ele teve a ideia de levar massinhas, essas massinhas de modelar, e entregava na mão da pessoa. Falava assim, modela aí mais ou menos o que você viu. A pessoa modelava o objeto e ele fotografava. Entendi. E ele andava com a tabela de cores, de tinta, e mostrava como é que era a cor do objeto, era próximo a isso. As pessoas, às vezes, muito simples, né, não sabiam nem nome de cor.
Então ele foi assim, sabe? Ele teve uma visão muito à frente da ufologia. Fora a quantidade de casos fantásticos que ele pesquisou. O caso Sagrada Família, né? Que eu falei que Vamos foi relembrar o caso Sagrada Família? O caso Sagrada Família foi em 60 e... Deixa eu ver aqui, acho que foi 63... Deixa eu ver aqui, 63. 63? Agosto de 63. De 3 irmãos aqui no bairro Sagrada Família, que na época era um bairro que tinha, né, muitos lotes vagos. Eles saíram à noite para buscar água, acho que para lavar um coador de café. Eu estou resumindo aqui. Inclusive, esse caso vai sair na próxima edição, em História em Quadrinhos. Legal. A Tina Glória, uma artista, ela mandou material pra gente gostou, vai sair na próxima edição. Então, na hora que eles saíram de dentro de casa, eles tudo novos, né, de 10, 9 anos, mais ou menos, eles viram uma bola de luz em cima do pé de abacate. E notaram que essa era um objeto transparente, esférico, e tinha 4 seres dentro do objeto. E esse objeto lançou um facho de luz e desceu um ser de quase 2 metros de altura. E esse ser foi, né? A aparência era de uma espécie de cogumelo com uma coisa que desceu e abriu uma porta. Tá vendo? E esse ser desceu com acho que ele tinha no braço uma coisa parecendo uma arma, né? Ele estava segurando a coisa, era um bastão pendurado assim que ele segurava aqui nessa direção e parecia uma arma. Aí isso ficou notificado porque o pessoal logo depois, né, foi um alvoroço. Eu não sei se o Paulo está com a história toda aí. Não, aqui não. Aqui no mas caso... teve a presença da Polícia Militar, sabe? Então, o Uvel foi o primeiro, junto com a TV, a ir lá pesquisar esse caso, né? E eu e o Aldo entrevistamos, né? O José... Recentemente, como é o nome dele? O José Fernando? José Fernando. Agora, há pouco, 3 anos atrás, ele está vivo ainda, né? Um deles é médico, os 3 ainda contam a mesma história, né? É muito fantástico. Mas esse ser desceu da nave e tentou tocar em uma dessas crianças. Aí, acho que o Fernando empurrou agora eu não vou lembrar o nome deles, Fernando, agora não vou lembrar. É muita coisa, não? Eles assustaram com aquele ser, né? E tentaram jogar um tijolo nele. Na hora que eles jogaram o tijolo, esse ser lançou um raio. O tijolo parou como se fosse no ar, né? E aí ele virou de costas e foi em direção ao objeto. Aí um dos meninos perguntou, você vai voltar? Ele só olhou para trás, dando a entender que ele voltaria, né? Mas ele foi de novo e fez o mesmo sistema. A luz do OVNI sugou ele novamente, né? E então esse caso ficou registrado pelo Cicoane. É classificado na ufologia como um dos casos mais clássicos. Aqui é lógico, eu só fiz um resumo, mas é bem interessante toda a logística do caso, né? E tem o caso do Hospital da Baleia aqui também. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, continuar os casos dos OVNIs em Belo Horizonte, porque afinal de contas hoje o programa é todo temático da nossa cidade, 126 anos, maravilhosa. Deixa eu dar um recado para vocês. Quer decolar na ou acesse www.claro.com.br. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Você ouve Rádio 98.3 FM, CYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta na Rede 98, RádioCast. Ondas amarelas na contorno cheia. A cidade simplesmente... Odeia não. Odeia não, gente. Sempre tem um elemento de BH nas Belo letras, Horizonte né? ama Skank. Não. Essa música é... Eu disse a ela. Eu disse a ela. Do Skank. E a gente falando de tanta música que cita Belo Horizonte, aí o Matheus lembrou do Gonzaguinha, né? O Lindo Lago do Amor, né? Lindo Lago do Amor. Que é a Pampulha, que foi a inspiração pra ele, né? né? O Lindo Lago do Amor. Aliás, o Chico me falou ontem que a gente vai falar sobre Gonzaguinha aqui nos próximos baques aí da frente. Na época contar a relação morava em dele BH. com Belo Horizonte. Exatamente.
Sua tarde fica mais leve com o RadioCast, seu dia mais feliz com a Estrela Bet, eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. E é pra ficar feliz mesmo, viu, Fernanda? Afinal, a Estrela Bet tem as melhores odds do mercado. E tem novidade na área. A Estrela Bet está com um site novo, super fácil de usar e com muito mais opções para você se divertir. São mais jogos online, mais esportes, tem para todos os gostos, tá? Eu vi lá, viu? Tem futebol, tem basquete, tem vôlei, MMA, cricket, rugby, tem tudo, só escolher. Teve alguma dúvida? Precisou de ajuda? O time está disponível 24 horas por dia na Estrela Bet. O brilho nunca vai parar. Acesse estrelabet.com e faça parte dessa experiência única, mas só se for maior de 18 anos, tá? Estrela Bet jogou, brilhou. De volta com o RadioCast, essa é a 98, a sua rede do bem. E para você que está sintonizado no rádio, nós estamos no 98.3. E já que hoje é aniversário de BH, nosso programa é todo temático sobre esse aniversário tão importante, esse 126 dessa jovem cidade. O quadro não poderia ser outro, de outro mundo, sobre OVNIs, casos de OVNIs em Belo Horizonte. Albert Eduardo e Paulo Verne estão nos contando aqui alguns casos muito interessantes. Ô, Fernanda, quando eu fui fazer o livro, né, Arquivos do Desconhecido, eu acabei colocando vários casos que eu pesquisei que nunca foram publicados. E um dos casos foi da Márcia, que mora aqui no Anchieta, né? E ela alegando que ela tinha visto um objeto, em formato de disco voador mesmo, no ano de 88, da janela, porque foi uma noite que estava com muita neblina, e ela viu esse objeto muito próximo. Falou que ele tinha umas dimensões de tamanho de um carro, né? Não era muito grande. E ela até fez um desenho, tá vendo aqui, ó, do objeto, eu acabei colocando no livro. E o interessante desse relato é o seguinte, que ela observou esse objeto em 88, né? E eu fazendo uma pesquisa, tanto aqui para o programa como para um próximo artigo sobre tráfego aéreo e OVNIs para a revista, eu descobri um caso de 88, que foi aqui detectado pela torre de tráfego aéreo do aeroporto da Pampulha, de um avião da Nordeste Linhas Aéreas, estava vindo de Ipatinga para pousar na Pampulha. E ao passar sobre a Serra da Piedade, ele viu um objeto do tamanho de um Boeing, segundo o piloto, né, relatou. E entrou em contato com a torre de controle. Aí, um tucano da Força Aérea Brasileira estava indo para a Lagoa Santa para fazer manutenção. Pouca gente sabe, mas lá em Lagoa Santa eles fazem, né, manutenção dos aviões da FAB. E aí ele falou assim, olha, eu vou lá ver o que é isso. E o piloto foi e viu esse objeto gigantesco. E tirou várias fotografias desse objeto e retornou para a Lagoa Santa. Falou que na hora que ele chegou em Lagoa Santa, que ele desceu do avião, eles já confiscaram dele as fotos, né? E até hoje a gente não tem acesso a essa documentação. Só que foi um objeto que foi visto pela tripulação, né, dessa aviação da Nordeste Linhas Aéreas, pelos controladores de tráfego aéreo e pelo piloto do tucano da FAB. E tem eu deixei aí com o Matheus um recorte bem interessante, que em 72, aqui em Belo Horizonte, né, os céus da capital foram invadidos, né, estilo Independence Day. E eu separei um trechinho ali, que o Matheus, com essa voz de locutor dele, né, ele vai ler aí pra gente. Eu acho que é interessante esse trecho que separou. Vamos lá, Matheus. Passava das 7 da manhã, na verdade 7 da noite, da quarta-feira, dia 26 de julho de 1972, em BH. Naquele tempo o inverno era inverno. Uma leve bruma ocorria ocasionalmente na região centro-sul. Joaquim Américo e amigos estavam na quadra de esportes do então Colégio Arnaldinho São José, no bairro Anchieta. De repente, apareceu em cima de nós um objeto muito grande e redondo. Fazia um barulho de papel celofane e jogava um feixe de luz forte. Pensei que seria sugado. Olhei para trás e vi que plantas, postes e outros não tinham sombras. Por alguns segundos fiquei sob o feixe de luz e, repentinamente, o objeto se deslocou, deixando bolinhas de fogo no ar. A luz apagou em BH e poucos instantes depois, a TV Itacolomi anunciava que havia objetos estranhos no céu da cidade. Estariam sendo vistos também em São Paulo e em outros lugares. Ao mesmo tempo, uma mensagem cruzava o espaço. Atenção torre, atenção torre. Aqui fala o comandante Veloso do PPVJC da Varig. Há objetos estranhos voando
a horizonte no setor este de BH. São muitos e luminosos, parece festa de São João. Acho que é invasão de Marte. O alerta, como noticiou o EM em 28 de julho de 72, partiu de um avião que havia decolado no Espírito Santo rumo a BH e estava a 60 quilômetros da aterrissagem. Ele foi captado pelo sargento Moraes, de plantão na torre de comando do aeroporto da Pampulha na noite do dia 26. Tá aí. Isso aí custou Relato um belo interessante. puxão de orelha, né? Porque falar sobre isso, principalmente o sargento, ele, né? Agora, o curioso disso aí, foram 2 casos que aconteceram. Um no Prado, em que uma senhora, ela tinha a mania de ficar, a filha dela falou que era mania, de ficar aguando as plantas da frente da casa dela, né? À noite. E nesse dia, ela notou que tinha uma bola, tipo uma bola de futebol, muito brilhante, né? Fazendo troca de cores. E ela falou assim, olha que coisa bonita, o que é isso, né? Ela foi se aproximando e aquela bola foi subindo e um objeto enorme em cima parado, sugou a bola lá para dentro e isso no bairro Prado aqui. E um outro caso curioso que aconteceu, que envolveu a Força Aérea, foi aqui na Lagoa da Pampulha, numa mansão ali naquele lugar, que naquela época era portentosa, né? A Lagoa ali, aquela região. 2 pessoas, que eu não vou citar o nome, inclusive são da minha família, sabe? Notificaram, falaram assim, olha, o que é aquilo ali, né? Aí o marido falou assim, o que? Ele olhou, viu uma bola enorme em cima da Lagoa da Pampulha, que aquilo era muito mato também, né? E ela pegou e falou assim, olha, eu vou pegar o meu filho, e abaixou. Na hora que ela abaixou, e justamente na hora que ela abaixou, um feixe de luz entrou pela janela e bateu na porta do guarda-roupa, queimando, fazendo um chumaço enorme ali, sabe? Praticamente desintegrou aquela parte, Gente. né? Se tivesse batido na cabeça dela, um abraço, Meu né? Deus. Não sei por quê, mas fizeram isso. Agora, o curioso disso é que pouco tempo depois, a UVL chega e a aeronáutica chega também, recolhe todo aquele pedaço da porta, né? E esse caso ficou esquecido muito tempo. E não sei porquê, uns 3 dias atrás, eu estava conversando com um primo meu, ele pegou e falou, você lembra desse caso que aconteceu com a tia tal, assim? Eu falei, rapaz, eu não estava nem me dando conta. E realmente esse caso também está no arquivo, seu Alexandre, do seu pai, que a gente gostaria de estar, né? Libera aí, Alexandre. Hashtag libera o arquivo do seu pai, Alexandre. Já tá Mas é pra feita você ver já. que interessante, né? O que o Matheus leu aí, Fernanda, que as pessoas não... Assim, é lógico que... Engraçado que as pessoas não comentam mais isso, né, Paulo? Mas se você for pensar bem, isso se para ter saído, inclusive no estado de Minas, Foi. Deve ter sido uma noite Não, e comentadíssima, teve né? milhares de testemunhas, né? E foi uma coisa assim, eles tentaram depois entrar em contato com os oficiais que participaram e não conseguiram encontrar esses oficiais, ou não tiveram acesso, né, aos oficiais, porque foi acho que foi na época da ditadura. E o que acontece nessa época? Muita gente tinha medo de falar sobre observações de OVNIs, porque eles tinham medo de sofrer represálias. Que é o que o Bigode fala aqui, ó, o Bigode da matéria. Vergonha e medo da ditadura teriam calado todo mundo e não se falou mais no assunto. Então morreu praticamente. Justamente, porque a pessoa tinha medo, principalmente os militares. Imagina, né? Tem alguns pilotos, acho que nesse texto aí mesmo fala, que um dos pilotos, ele foi afastado. Aquilo que a gente já comentou aqui, aí ele foi afastado e a empresa, acho que na época era Varig, parece, fez que ele fizesse alguns cursos lá de reciclagem, acho que só para... Sim. Para dar o tempo deles aposentarem. E nesse curso de reciclagem, ele falou que tinha mais 4 pilotos. E conversando entre eles, né, aí um virou e falou assim, ó, você quer continuar pilotando? Se você vê alguma coisa, nunca mais você abre a boca. Então, é aquilo, o Mas surgimento, né? ainda hoje, né, Sim, Paulo? É um até pouco hoje. assim também, né? Com certeza. Agora eu lanço aquela pergunta, se não existe, para que eles fazem isso? Não, eles têm um documento que chama Tráfego Hotel, que é um documento que toda vez que um piloto observa um OVNI, ele tem que preencher isso.
É chamado tráfego hotel. E se você precisar na internet, você vai ver esse documento. Nós temos isso aí lá nos nossos arquivos. É um documento que a Força Aérea, né, Albert, usa quando o piloto reporta uma observação de OVNI. No filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, né, eu já comentei aqui, logo no comecinho do filme, os controladores estão ali, né, os pilotos relatando que estão vendo OVNIs, aí em um determinado momento o controlador fala: você quer registrar o OVNI? Aí o cara fala assim: não, eu não quero. Aí o outro: e você também quer? Era 2 aviões, né? Eu falei: não, também não quero. Por quê? Justamente para isso, né? Ainda mais naquela época, né? Então, como vocês podem ver, essa praga... Algum piloto podia estar nos ouvindo, nos vendo, podia mandar um relato pra gente. Nossa, pode ser anônimo, não tem problema, a gente não revela seu nome. Mas assim, podia mandar pra gente, né? Pra gente rodar aí na semana que vem de algum relato, se você viu. E nos conta o que você viu, né? Ou, a gente não precisa falar seu nome, aposentado, né, Fernanda? Que não esteja mais nativa, às vezes até para facilitar nativo também. Ou não, ou enfim, que você, né? Você piloto que tenha visto, né? Porque imagino que eles devem ver. Com certeza eles veem muita coisa, né? E foi né? bom você ter falado isso, que você me lembrou há pouco tempo agora, tem acho que uns 2 anos, ela é nova, de acho que 19, 20 anos, controlador de tráfego aéreo da FAB, que todo controlador de tráfego aéreo é da FAB, né? Militar. E ela, acho que sem saber que ela não poderia, ela entrou em contato comigo e falou: olha, eu fotografei um OVNI, entrei em contato com vocês, que eu descobri aqui na internet, e eu fui batendo papo com ela, e ela falando tudo comigo. Aí, depois de 2 semanas, ela me mandou as fotos, mandou tudo. Inclusive, mandei a revista para ela lá em Campina Grande, ela trabalha no aeroporto lá. Ela falou assim: Paulo, acabei de conversar com o meu superior, que eu não podia estar conversando com você. Ah, meu Deus, Paulo. Aí ela falou assim: você faz o favor de não divulgar? Não, você pode ficar tranquila que, né, o seu nome nunca vai ser citado. Sim. Então eu estou só comentando aqui, mas então vocês estão vendo aí, né? Nós não revelamos nossa fonte, não. Se tiver alguma coisa, o que você falou aí é importante. Se alguém estiver escutando... Se alguém quiser, né, algum piloto... Não precisa se identificar, não. A gente, né, a gente acabou de falar aqui. Mas assim, para nos contar mesmo um relato, essa coisa, né? Essa coisa de manter escondido, fique vocês sabendo que isso não depende de vocês não, viu, fardados? Se eles quiserem descer aqui na Praça 7... eles vão fazer isso independente de vocês querem ou não. Descer na Praça 7 eles não vão descer, não, porque já pediram autorização. Já pediram autorização da prefeitura e a prefeitura não deu. Esqueci de falar sobre o nosso amigo, o embaixador Celeste. Esse caso é tão maravilhoso. Ele foi no nosso congresso. Ele é maravilhoso. Rapidinho aqui, Fernando Fabiano Souza, sobre os OVNIs. Boa tarde a todos. Ocorreu também um caso no antigo hipódromo Serra Verde, do pouso de um objeto não identificado semelhante a uma nave. É um caso antigo, o grupo de pesquisa Sicoane, se não me engano. Tá aqui, ó, Fabiano Souza falando. Mais um do caso que tá, Alexandre, mais um aí, ó. O hipódromo do Serra Verde que virou cidade administrativa, né? Um abraço aí pro Fabiano. Esse caso a gente pode contar no outro programa, né, que o tempo tá acabando, mas esse caso então é interessante. Na realidade, igual eu te falei, eu fui pesquisar nos arquivos, que eu tenho São vários casos em Belo Horizonte. Então, as pessoas acham que Belo Horizonte, por ser uma cidade grande, por exemplo, a região do Barreiro ali, no sentido que dá ali para a serra, esqueci o nome daquela serra ali, que tem nas costas do Barreiro. Rola Moça. Rola Moça, isso. Ali acontecem muitos casos de observação de OVNIs, vários casos. Então, assim, Belo Horizonte é grande, mas está cercado ali de montanhas, de acessos, né, igual Nova Lima. E vou fazer um registro de mais 2 aqui no Parque das Mangabeiras, hein? 2 vigilantes lá viram claramente. Então, quer dizer, isso não é nem assunto para esse programa, não. Na próxima semana, se der, nós vamos falar sobre isso. A gente continua. A gente deixa o deserto de Nazca para a próxima. Vamos continuar. Mas quem tiver observações, quiser entrar em contato com a gente, né? Igual aqui, ó, que saiu no livro o caso da Márcia. E olha que interessante, ela relatou a observação em 88, no mesmo dia desse avião que o Tucano da FAB foi perseguir. Então aí o que você vê, esse cruzamento de informações é o que faz a ufologia científica ter mais peso. Porque nós trabalhamos com dados, cruzamento de informações, né? E www.ovnipesquisa.com.br, porque dá, mas não fala o endereço para a pessoa comunicar, né? Não, mas aí a 98, esse é um monte de serviço, tá escrito lá embaixo lá. Adoro esses dois. É isso. Tá bom. Um beijo, meus queridos. Agradeço, Matheus, por ter lido aí o texto. Até semana que vem. Gente. Um abraço para todo mundo aí. Alexandre. Alexandre, hashtag Alexandre. Libera os arquivos do seu pai, Alexandre.
R$900. Consulte condições, modelos e versões em caoa.com.br/ofertas ou ligue para HMB Caoa Belo Horizonte 31 15 4000. No trânsito, escolha a vida. Boletim de Minas. Gente, presta atenção. Agora eu tenho um recado que ninguém pode deixar de ouvir. É hora de dar tchau à dengue. Temos que acabar com o mosquito Aedes e todo mundo tem que ajudar. Olhe na sua casa, no seu lote, na sua empresa. Não deixe a água parada. Mantenha as garrafas e baldes sempre de cabeça para baixo. Os seus vasos de planta sem pratinho embaixo. Tampe as caixas d'água. Deixe o quintal sem lixo, sem entulhos. Limpe os ralos, as calhas de chuva. Limpe tudo. Gente, o importante é não deixar o mosquito se reproduzir. A sua atitude é uma grande ação contra o Aedes. Saiba mais, acesse saude.mg.gov.br/Aedes e faça a sua parte. Juntos, vamos vencer a dengue, a zika e a chikungunya. Minas Gerais, governo diferente.